Olá, turma. Nosso grupo irá apresentar alguns tipos de patologias ou alterações abdominais que acometem os pets. Nosso grupo é composto por Amanda Batista, Brenda Laís, Kaique Teixeira, Caroline Rodrigues, Gustavo Cruz, Letícia Pessoa, Maíra França, Tayane Copes, Wallace Albuquerque, Diogo Guedes, que é quem vos fala. Vamos começar falando sobre a torção de cólon em um felino. A torção de cólon em felinos é uma patologia rara. Os principais sintomas apresentados são de abdômen agudo, que é considerado um episódio de dor abdominal aguda, e podem levar o animal rapidamente a óbito. Essa alteração em específico foi retirada de um relato de caso, que foi o primeiro relato da enfermidade no Brasil. O diagnóstico foi realizado por meio de histórico e de exames de imagem. A torção de alças intestinais é comumente relatada em animais de grande porte e em cães de raças gigantes, mas em felinos é considerada rara. Na fisiopatologia da doença, o intestino se torce, resultando em obstrução e estrangulamento dos intestinos delgado ou grosso, com pressão dos vasos locais que resulta em edema. O prognóstico é desfavorável, devido à alocação bacteriana no local. Nesse caso em específico, se trata de um felino fêmea de 1 ano de idade, que apresentava quadros recorrentes de constipação. No momento do atendimento, o paciente apresentava fortes dores abdominais à palpação, distrição respiratória e estava 3 dias sem defecar. O exame radiográfico abdominal revelou na incidência laterolateral, que é a da esquerda, dilatação do colo ascendente, transverso e descendente, gás e fezes formadas por radiopacidade mineral. Na incidência da direita, que é uma ventrodorsal de abdômen, identificou o cólon descendente do lado direito do abdômen, diferente da sua posição normal, que é do lado esquerdo. Outra alteração identificada foi a perda de contraste intraabdominal, sugerindo efusão peritoneal, que indicou a possibilidade da ruptura do cólon e a presença de peritonite. O animal foi encaminhado para a cirurgia, mas devido à gravidade e extensão das lesões intestinais, foi realizada a eutanásia. A segunda patologia de que vamos falar é o cálculo renal em cachorros. Como é conhecido dentro da medicina, ocorre em grande escala nos pets, sendo um dos principais motivos das entradas de emergência em clínicas e hospitais veterinários. O cálculo renal é formado por pequenos cristais encontrados em todo o trato urinário do animal, que ao longo do tempo tornam-se uma massa dura e compacta. Podem se localizar em várias partes do trato urinário, tais como rim, ureteres, bexiga e uretra. As causas para o aparecimento de cálculos em cães podem ser de origem genética. Os sinais clínicos que o portador do cálculo renal apresenta são amplos e, na maioria das vezes, passam despercebidos pelo tutor. Em muitos casos, só é observado quando está no estágio mais avançado. O animal geralmente sente dor ao ser tocado com mais força nos flancos, uivos e choros sem motivos aparentes. Em caso de dor extrema, o animal reluta a movimentar-se e comer. Ele apresenta dor ao urinar em alguns casos, sangue na urina, e o animal pode passar alguns dias sem conseguir urinar. O tratamento consiste primeiramente na remoção da dor do animal, com uma desobstrução se o quadro exigir. Pode ser usada uma terapia medicamentosa específica ou uma intervenção cirúrgica se o médico veterinário achar necessário. É interessante também o animal passar por uma dieta rígida, escolhida pelo profissional. Esse caso em específico trata-se de um Yorkshire de 12 anos, com histórico de problemas urinários há 2 anos. No exame físico, o paciente apresentou dor abdominal intensa, dificuldade respiratória, doença periodontal. No exame radiológico, em projeção laterolateral, que está na primeira imagem, e em ventrodorsal na segunda, foi possível ver uma bexiga bastante distendida, presença de cálculos uretrais, vesicais e renais, onde estão as setas indicadas.
A terceira patologia de que vamos falar é a pancreatite aguda. A pancreatite é uma doença muito grave e que pode debilitar bastante o animal. Ela ocorre a partir de uma inflamação no pâncreas, que é um órgão fundamental para o equilíbrio do organismo. Em animais com pancreatite aguda, o sinal mais consistente é o vômito. Os animais podem ainda apresentar anorexia, desidratação, depressão, dor abdominal, que varia de leve a intensa, que pode se manifestar com inquietação, dispneia, tremores, posição de resopresse, que é a demonstrada na imagem do slide, e dor ao papalção. Pode ocorrer ainda a diarreia, febre e fraqueza. A pancreatite em cachorro pode ser adquirida por alguns motivos. Um deles é a ingestão rica em carboidratos e gorduras. As radiografias torácicas em animais com pancreatites geralmente se apresentam normais, podendo observar a efusão pleural em alguns casos, que servem para o prognóstico. Nessa radiografia em ventro dorsal de um cão com pancreatite, podemos observar o meio de contraste no estômago, o intestino delgado contornando o trajeto do duodeno, que está deslocado lateralmente. O lúmen do duodeno aparece irregular. Contudo, esses achados são subjetivos e não apresentam diagnósticos conclusivos para o caso. Assim, encerramos nossa pequena apresentação. Obrigado pela atenção.